Essa é a nossa atividade 2 do quarto bimestre. Também são exercícios retirados e adaptados do caderno Aprender Sempre, aquele caderno de recuperação e aprofundamento. Então, o que mudou é que as atividades estão reduzidas, enxugadas, simplificadas. Questões que eram dissertativas eu transformei em questões de múltipla escolha para facilitar e agilizar aí e focar no que é importante. Então, aqui nós vamos estudar um pouco sobre o preconceito linguístico. Como está escrito aí, salientamos que o estudo das variedades linguísticas traz a possibilidade de você aprimorar a habilidade de associar aprendizagem e atitudes de respeito às diferenças vocabulares. Parece que não, mas a gente sabe que na nossa sociedade hoje tem preconceito com relação a tudo, né? A forma como a pessoa se veste, a forma como ela utiliza o cabelo, com questão da cor de pele, a questão do peso, se a pessoa é magra demais, muito gorda. A gente tem preconceito com relação a muitas coisas. E um deles é o preconceito linguístico, que é o preconceito contra a forma de falar de alguém. As pessoas não compreendem o falar diferenciado do outro e o julgam, o discriminam por isso. Então vamos lá. Que língua é essa? Nós vamos ler aqui um trecho de uma conversa pelo WhatsApp. Mano, belezinha? Se liga aí. Tô afim de um rolezinho, bora? Fala, boy. De boa. Mas tipo assim, pra onde tu vai? Preciso terminar os rolés aqui. Ah, tem um filme maneiro em tela, sacou? Topa? Demorou. Cuidar aqui. 15 horas? Pegou? Partiu. É comum observar registros desse tipo no cotidiano? Sim ou não? E você vai explicar. Quem vocês acham que trocaram essas mensagens? É só marcar aqui. São pessoas idosas ou são jovens? Por que você chegou a essa conclusão? Tá fácil. Aqui vocês vão observar a cena e vão criar diálogos nos balões. É claro que não dá para criar aqui dentro do balão, porque aqui está como imagem. Vocês vão digitar as falas aqui. E aí vocês vão usar o travessão para isso. Então, o primeiro senhor que está conversando aqui, o que ele vai falar e o que o rapaz de gravata vai responder. Quando o rapaz de gravata for responder, você vai para a linha de baixo e coloca outro travessão. Igual eu ensinei para vocês como pontuar direitinho e produzir o discurso direto, tá bom? Então, não esqueçam de prestar atenção aqui no contexto, ó. Então, nós temos uma pessoa de gravata, o outro tá de terno. Quem seriam essas pessoas? Já tá falando aqui que são diálogos no escritório, como que elas devem se comunicar, qual é o tipo de linguagem, será que elas vão falar igual os personagens aqui no WhatsApp, com essa linguagem toda descontraída? Ou elas vão falar de uma forma diferenciada, se a gente for pensar que esse de repente pode ser o funcionário e esse o patrão. Aqui fica a critério de vocês, vocês podem fazer uma pesquisa na internet. Nós já estudamos variedades linguísticas, eu mostrei em aulas anteriores, então a gente vai reforçar isso daí. O que são as variedades linguísticas? Então faz uma pesquisa e a gente já vai começar a falar sobre isso. A aula é dedicada ao estudo da variação linguística situacional. É possível observar variação nas formas de registro a depender do grau de formalidade ou informalidade na interação linguística. Vamos ver isso na prática. Então, nós vamos ler aqui com atenção. A partir da história em quadrinhos a seguir, podemos entender melhor o que estamos discutindo como linguagem formal e informal. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Preciso fazer um seguro para o meu carro. Pois não, temos os melhores preços. Qual é o seu nome? Sou Rafael Sanches, funcionário desse banco. Rafa, cara, é você? Ainda trabalha em Sampa? Bora tomar um café? Observe que inicialmente a telefonista mantém um diálogo formal com o Rafael. Somente depois que se reconhecem como amigos é que a conversa fica mais próxima e informal, com o uso inclusive de gírias. A conversa se inicia em um tom mais formal. E quando os interlocutores se identificam, percebe-se que o registro informal marca a interação entre os interlocutores. Então, olha que bacana essa situação, tá mostrando aí, fazendo a gente relembrar o que é a linguagem informal. É aquela linguagem que eu utilizo com as pessoas que eu tenho menos intimidade, em ambientes de trabalho, que eu mantenho uma linguagem mais culta. Já a linguagem informal é mais descontraída para as pessoas que a gente tem mais intimidade, né? E aí a gente pode utilizar gírias, expressões
do dia a dia, né? Que nem aqui, ó, Rafa, cara, é você, né? A gente jamais falaria assim com alguém que a gente não tem intimidade. Faça associação relacionando as características da linguagem com o seu tipo. Então, a gente viu aí que tem a linguagem formal, mais culta, que eu utilizo em ambientes formais, de trabalho, com pessoas que eu não tenho tanta intimidade. Já a linguagem informal, com pessoas mais próximas, mais íntimas, e essa linguagem que permite que eu me sinta mais próxima aí do meu interlocutor. Então, você vai ler aqui, ó, utilização da norma padrão de linguagem, norma culta. Quando que eu uso a norma culta, a língua de forma correta, que segue as regras gramaticais? É na linguagem formal ou na informal? Aí você vai marcar. Uso de palavras adequadas para o contexto. Que momento que eu tenho que me preocupar com as palavras que eu estou utilizando? É na linguagem formal ou é na informal? Você vai marcar qual que você acha que é. Uso de palavras simples, gírias, expressões populares e coloquialismo. Eu uso na formal ou na informal? Você vai marcar em um dos dois aqui. Então tem que responder uma por linha, tá? Então vocês vão lendo direitinho aqui e vão assinalando com relação à linguagem formal ou informal. Vamos para a próxima parte da aula. Vamos lá. Identificar registros linguísticos que caracterizam determinados espaços ou regiões. Identificar variações linguísticas entre o português falado em outros países e o português falado no Brasil. Para conhecimento, existe esse tipo de variação linguística, que é a variação regional, que também é chamada de variação geográfica. Esse tipo de variação ocorre de acordo com o local onde vivem os falantes. Há muitas questões que influenciam essa variação, por exemplo, a cultura, que envolve os diferentes hábitos, os valores e as tradições. A depender da região, o mesmo objeto pode ter várias denominações. Por exemplo, aipim, macaxeira e mandioca são palavras que fazem referência a um tipo de alimento, uma raiz que está presente na mesa de muitos brasileiros. No Rio de Janeiro, é comumente conhecido como aipim. No Nordeste, é macaxeira. E no Sul e Sudeste, né, aqui nós utilizamos mandioca. O mesmo ocorre com o fruto abóbora ou jerimum. Na região Sul e Sudeste, ele é chamado de abóbora, enquanto na região Nordeste é chamado de jerimum. Então, essas variações na língua são chamadas de variações regionais ou geográficas. Então, uma mesma coisa recebe nomes diferentes dependendo do local em que estamos. Que língua nós falamos? Olha que interessante aqui. Tchê, minha irmã, é nós. Meu rei, guri, bugou. Só que não. Demorou. Sou, vou contigo. Ô trem, mano, ô meu, oxe, tamo junto. Fala, boy. Então, observando as palavras que estão aqui, elas são usadas em contextos diferentes. Aqui, ó, bah, tchê, a gente ouve no falar do gaúcho. Meu rei, oxente, na Bahia. Bugou. Só que não. Vou contigo, a gente encontra bastante na internet. Mano, demorou. A gente encontra, principalmente quem gosta muito de falar gíria, os meninos, os jovens. Então a gente percebe que é o jeito de falar dependendo da situação, do local em que as pessoas estão. Leia o texto a seguir. Eu vou ler só o comecinho. Terra caída. Faz hoje, 7 de janeiro, que eu deixei o Ceará e arrumei lá pro Amazonas, a terra do Seringá. Naquelas mata bravia, lá no centro arretirado, as árvores têm muito leite, mas nós já estamos cansados. E aí segue, tá? Não vou ler tudo para não ficar muito grande. Então aqui tem duas palavras que é importante vocês conhecerem que elas existem, né? O tipo de mosquito nos dois casos. Você vai copiar do texto palavras que sinalizam essa variação linguística, esse falar diferenciado dependendo da região do Brasil em que a gente está. Então você vai copiar aqui. Que tipo de variação linguística é possível observar neste poema? Então aqui eu vou falar bem rapidinho. Existem vários tipos de variações linguísticas, que é a forma como a nossa língua varia. Ela pode variar de um lugar para o outro. A variação histórica, que são palavras que eram faladas antigamente
e que não são faladas mais hoje. E que se a gente ouve na boca de alguém, a gente estranha, porque são palavras que perderam o uso. Então tem uma variação histórica. Quando a gente fala, por exemplo, esforçar-me, é uma coisa que existe na língua portuguesa, que a gente encontra em muitos textos, mas que hoje em dia as pessoas não utilizam, que é colocar o pronome no meio do verbo. A variação estilística ou situacional, dependendo da situação em que eu estou. Se eu estou num tribunal, eu devo utilizar a linguagem formal e falar os termos próprios da linguagem, principalmente se eu sou um advogado, se eu sou um promotor. Existe também a variação social, que depende do nível social da pessoa. Se a pessoa tem mais dinheiro, ela teve mais condições, mais estudo. A pessoa que estudou menos, ela vai falar diferente, vai cometer mais erros na sua fala, vai utilizar expressões mais populares. Grupos etários, também dependendo da idade, as pessoas mais idosas costumam falar de um jeito, as mais jovens de outro, né? Hoje nós temos os jovens falando parça, o mano já tá ficando até ultrapassado. Influências do mundo tecnológico. Hoje em dia também nós temos a língua extremamente influenciada pelo mundo tecnológico, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, a gente escreve as palavras abreviando ao máximo, o você se tornou VC e assim por diante. E as línguas estrangeiras, a gente acaba colocando também no nosso linguajar, na nossa fala, palavras da língua estrangeira, palavras ou expressões inteiras. Então, tem pessoas que costumam utilizar bastante palavras estrangeiras ao utilizar a língua. Então, você vai marcar lá qual é o tipo de variação linguística que você observou no poema. Eu coloquei aqui entre parênteses, porque quando a gente vai estudar as variações linguísticas, na maior parte dos livros a gente encontra essas quatro, que é a diatópica, que é a ver com o local, que é a variação geográfica, a diacrônica, que tem a ver com cronos, que vem de tempo, quer dizer que é com a relação do tempo, a diafásica, que é da situação, e a diastrática, que tem a ver com a variação social, o nível social, né, e de escolaridade de cada um. Leia o texto, esse é o texto 2. Money, que é God nós não have. É um trecho de uma música, mas que mostra muito bem essa questão do estrangeirismo na nossa língua. A gente vai ter aí o inglês misturado com o português. Olha aqui, money, que é dinheiro, good, que é bom, e have, que é o verbo ter. Então, se a gente for, o restante está em português, que é o que, o é, o nós, que está numa linguagem mais informal, e o num. Então, dinheiro, que é bom, nós não tem. É isso que ele está falando aqui. Que tipo de variação linguística é possível observar nesse quadrinho? E aí você vai marcar aqui. O que significa estar jururu, amuado ou borocochô? As três palavras significam a mesma coisa, você vai colocar aqui. Você conhece outras expressões que as pessoas acham estranhas? Anote aqui. O português falado no Brasil e em outros países. Estudante, esta aula será destinada ao estudo das variedades linguísticas, no que diz respeito à comunidade de países de língua portuguesa. A língua portuguesa é usada por milhões de falantes. Já vimos que o português falado no Brasil é diferente do que é falado em Portugal. Essa distância que nos separa permite que as coisas aconteçam lá e não aconteçam aqui e vice-versa. Muitas transformações na língua, muitas coisas influenciam o jeito da gente falar, que influenciaram aqui o brasileiro e não influenciaram os portugueses, ou coisas que influenciaram os portugueses e não influenciaram os brasileiros. Então, por isso essa diferença tão grande no falar. E por isso que a gente deve respeitar o falar de cada um. Porque cada um tem uma história de vida, tem uma vivência, então vai ter experiências diferentes e, consequentemente, vai falar diferente. E não quer dizer que está errado, porque nossa língua ela é riquíssima, ela permite isso. Ela permite que a gente molde de acordo com o lugar em que a gente está e de acordo com as nossas personalidades e as nossas necessidades. Então, por isso que o respeito é imprescindível e a questão do preconceito não pode acontecer. Aqui está escrito, associe a primeira coluna com a segunda, tá? Essa seria a primeira e essa seria a segunda coluna. Na primeira linha eu tenho a palavra abridor, que está no português do Brasil. E aqui eu tenho as palavras que estão no português de Portugal. Então você vai tentar adivinhar como é que fala abridor em
Portugal. Então, é só você observar. Abridor seria hospedeira de bordo. Talho, bica, tira cápsulas ou casa de banho. Tá? Casa de banho tá muito próximo do banheiro. Então, você já marca aqui. Já sabe que casa de banho é banheiro, tá? Então, como seria? Aí vocês vão colocando. Se vocês sentirem necessidade, vocês podem parar para pesquisar na internet para saber o significado correto, tá? Mas vocês podem tentar fazer aí por associação das palavras. A mesma coisa aqui. Então, nós temos aqui as palavras no português do Brasil e aqui de Portugal. Então, como é que fala calcinha lá em Portugal? Telemóvel, bilhete de identidade, cueca, passadeira, frigorífico ou chávena? E aí você vai colocar. Aqui a mesma coisa com todas essas palavras e vocês vão enviar as respostas para mim. Essa é a nossa atividade curta, simples e rápida de fazer.